Olá, bem-vindo ao SSD ITA 2024, um podcast do maior evento do ITA na área de segurança, cibersegurança e mundo digital. Estou aqui com meu amigo e parceiro, o professor Dr. Clóvis. Clóvis, bem-vindo. Bem-vindo desde sempre, né? Obrigado aí pela referência, agradeço a presença de todos aqui e vamos falar então sobre essa questão de segurança na área médica, né? Tá certo que isso é importante. Cibersegurança na área de health. Nós estamos aqui, temos o privilégio aqui hoje dessa parceria, nesse apoio que a Accenture nos deu, com o Ítalo Calvano, que é da Clarot. Ele é o vice-presidente da América Latina. Ítalo, muitíssimo obrigado, viu? Uma honra ter você aqui com a gente no podcast do ITA. Estou aqui com o Rafael Pereira, também diretor de Cyber da Accenture. Rafael, muitíssimo obrigado, uma honra. E o Wagner Florindo também, que é o executivo, gerente sênior da Accenture, vai contar umas histórias aí, vai nos alertar, vai trazer alguns cases aí para a gente entender melhor. Hoje, especificamente falando, né, Clóvis, na área de cibersegurança para o ambiente de health. Mas a gente conta com a Accenture para voltar, para a gente falar de outras coisas mais aí. Clóvis, quer dar alguma palavra antes da gente começar? Já passar aí pro Rafael? Eu gostaria que ele passasse faça um panorama assim, geral desse assunto, para que o nosso público saiba o que a Accenture está fazendo, né? Tá certo? Isso eu acho que é importante para todos. Bom, perfeito. Acho que primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Acho que é um público, né, seleto, né, acho que de cyber, né? Eu que já participo, já tive a oportunidade de participar do simpósio de segurança e informação. Junto, né? Lá no passado, acho que no 2000, se eu não me engano. E é muito bom ver essa parceria que a Accenture está fazendo com a SSD, com o ITA, né, nesse trabalho importante para a comunidade e também para o nosso país, de uma forma geral. Eu acho que, assim, o primeiro ponto é a Accenture tem desenvolvido bastante a prática de cyber para os clientes e também para a comunidade, né, com um papel, né, sendo importante do ponto de vista de desenvolver conteúdo, desenvolver conhecimento direcionado a diversos setores, e não diferente aqui no setor de healthcare também, tanto no Brasil quanto no mundo. E um dos pontos, né, que a gente percebeu, que nos levou aqui a trabalhar esse tema de cyber no setor de healthcare, é que efetivamente a gente viu uma necessidade no setor após alguns incidentes, né, efetivamente, que a gente percebeu no Brasil e no mundo, e também na preocupação da proteção à vida, né, que é um dos pilares quando a gente fala de propósito, né? Quando a gente vai olhar por que a gente protege o setor de healthcare, né? Proteger a vida da nossa sociedade, dos seres humanos que efetivamente dependem do serviço para, no seu dia a dia, ter uma qualidade de vida e sustentar a vida. E quando a gente olha para o setor de saúde, né, e olhando para os últimos acontecimentos, a gente viu claramente, tanto no Brasil quanto no mundo, diversas empresas que passaram por incidentes. Eu não vou citar nomes, é claro, mas efetivamente quando você olha numa pesquisa de internet, você consegue perceber, alguns, né, foram até impactados, né, ou por não conseguir fazer um exame, ou por não conseguir ter o resultado de um exame, ou por não conseguir fazer um procedimento por conta de um incidente de segurança. E efetivamente também olhando para um segmento de proteção do ambiente que a gente chama de engenharia clínica, né, o ambiente onde estão os dispositivos médicos, a gente também percebe ali uma preocupação muito grande, porque esse é um ambiente que ele normalmente é segmentado do ambiente de saúde e que tem equipamentos que tem de diversas idades, pelas suas idades distintas, né? Equipamentos legados e que foram implementados em, sei lá, em 2000, 2010, 2020, equipamentos mais novos, com características já de segurança embarcada, trazem ali uma criticidade de se manter a proteção da segurança, porque alguns podem rodar, por exemplo, o Windows 95, né, o Windows 2000, e tem uma série de exposições, né, já de vulnerabilidades, né, expostas aí na internet em relação a esse ambiente. Além desse contexto, né, de você ter, então, de um lado, né, informação do ambiente corporativo de saúde, onde você está falando de proteção de dados do paciente, etc.,
e do equipamento médico, que também está ali ligado ao procedimento de suporte à vida, né, dos procedimentos de saúde, tem uma característica forte que a gente também tem visto, que ficou de um hiato de 2005 para cá, que é a regulamentação. Então a gente hoje já vê a ANS com uma regulamentação recente, 2021, ainda não é uma regulamentação, a gente pode chamar como um guia, mas que ele já daqui a pouco pode virar uma regulamentação. A FDA, que traz, a FDA é americana, né? Food Drug Administration, exato, é um órgão americano. É um órgão americano que cuida desse ponto, traz já uma regulamentação recente de 2023, trazendo de forma muito clara as preocupações que devem ser endereçadas tanto para os fabricantes de equipamentos médicos, a indústria, quanto também os provedores de serviço, né? Então as clínicas, os hospitais, os cuidados que eles têm que ter. Então esse ato e agora esse movimento a partir de 2016 com diversas regulamentações aparecendo, e também na Europa, né, você percebe claramente que o cenário de ameaças e risco mudou. Então, a gente tem trabalhado muito forte com os clientes do setor para exatamente levar essa abordagem de como você analisa o seu risco de cyber e como é que você traz medidas de proteção, tanto para a proteção do corporativo, né, quando o paciente chega, né? Então a gente tem uma cadeia de valor, desde quando o paciente chega, seja no hospital, numa clínica, para ser atendido até o momento que ele sai e tem o seu procedimento feito, você tem ali toda uma cadeia de valor que passa por todos esses cenários, tanto sistemas que vão dar de suporte ao cadastro do paciente, a interação dele, a senha, etc., o check-in, etc., até propriamente o equipamento que vai fazer uma análise, um exame, ou fazer um exame, ou fazer um procedimento que ele vai passar ali. Então, toda essa jornada, a gente tem levado uma abordagem de proteção de cyber. Mas antes de falar até dessa jornada, eu acho que tem um tema interessante, a gente falando um pouco do cenário de ameaça. E aqui, acho que o Wagner está aqui conosco, tem, além de ter participado de diversos eventos, né, de recuperação, né, É exatamente isso que eu gostaria de perguntar para o Wagner, né? Que se pudesse dar uma visão geral ou exemplificar através de casos, né? Claro. Essa questão da inteligência de ameaças e de ataques que estejam envolvidos. Legal, professor Clóvis, um prazer. Maurício, prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com segurança há mais de 20 anos, e uma coisa que até estava vendo uma exposição outro dia de arte, o valor, né, a importância do propósito. Segurança sempre teve um propósito para mim como carreira, porque atrás de uma senha, de um e-mail, de um usuário, tem uma pessoa. E, historicamente, o setor financeiro sempre teve na ponta, né, do investimento, na vanguarda, pela dependência que eles já tinham em relação à tecnologia. E a gente sabe que o impacto na vida de uma pessoa que tem a sua conta bloqueada, que sofre uma fraude, é grande. Mas quando a gente vai para a área da saúde, eu estou falando agora de vida, de cessão de uma vida, né? Ela pode realmente vir a óbito, dependendo do ataque, ou então postergar tanto uma ação por conta de um exame que não saiu e ficou pendente, uma operação que pode levar a um agravamento da situação da saúde dela. Não tem preço. Tem preço. Então, assim, se alguém precisa de propósito, trabalhar com segurança em saúde você sempre vai ter. Isso eu acho que é muito legal. Para mim faz muito sentido, né? E quando a gente pega historicamente o setor de saúde, aqui no Brasil principalmente, eram empresas que tinham sim uma questão de inovação muito, muito forte, mas não eram alvo para atacantes. Tinha uma TI corporativa, mas tem muito com telecom, que tem uma engenharia, tem uma outra TI, e essa outra TI já trabalhava em silos. Eu tinha uma TI que atendia o corpo clínico, eu tinha uma TI que atendia o centro de exames, e iam crescendo silos totalmente independentes da TI corporativa. E o que agravou a segurança nesse setor foi a pandemia, porque foi um momento onde elevaram os casos ou consumo de serviços hospitalares, e a necessidade de conexão a esses equipamentos foi tremenda. Então, do dia para a noite, sistemas que estavam encapsulados, segregados, com uma função muito específica, teve que se conectar a algum lugar, porque eu tinha que mandar exame para algum médico, para algum centro, eu tinha que compartilhar dados com o governo. Foi uma disrupção integrativa, né? Exatamente. Todo mundo precisou no mesmo momento se integrar. TI, então, você está dizendo, era mais infraestrutura. Sim. Na área de health. Agora a health precisa ter vida própria, é isso? Exatamente, precisa estar integrado, ela precisa estar conversando no tempo real. Então, essa questão de pegar um cenário que
que talvez estivesse, como o Rafa colocou, obsoleto, com equipamentos que não que eles tinham vulnerabilidades, tinham, mas também não aceitavam novas soluções de segurança. Então, vamos pegar, por exemplo, um EDR de ponta, um CrowdStrike, ou qualquer um outro. Você consegue colocar no Windows atual, mas você não consegue colocar o Windows 95. Ele não vai fazer parte disso. Olha só. Eu quero tentar segregar e fazer um hardening. Eu não posso hardenizar porque às vezes o equipamento da Philips ele não permite isso. Então eu não vou conseguir criar as políticas, colocar os controles de segurança corporativos nesses equipamentos. E aí eu vou ter que tomar outras estratégias. E aí por isso que eu falo também do crescimento. Aqui no Brasil tem uma tendência nos últimos anos de uma aglomeração, uma consolidação do mercado de saúde. Então são empresas de saúde comprando outras empresas de saúde que tinham diversos tipos de tecnologias e de estruturas e maturidade de segurança lá. Então eu trago um hospital para dentro, eu trago com a conversa com o professor Edson Fontes, né? Eu trago o passivo tecnológico daquilo e os riscos que ele traz comigo. Okay. E outra coisa, o custo para você fazer uma equalização disso é alto. Então, o que a gente vê? A gente fala muito de dispositivo médico, mas uma das coisas que são em portas de entrada, além do phishing, são credenciais de acesso. Wagner, antes da gente ouvir o Ítalo também, professor Clóvis, eu vi que vocês trouxeram um slide bastante interessante, porque agora, né? Podemos falar dele rapidinho? Claro, com certeza. Esses slides a gente traz alguns números, né, sobre a média de ataques ao ano que foram afetados pelos registros cibernéticos, também o custo por minuto da indisponibilidade dos sistemas. Teve até um caso recente que foi na UHG, que é uma grande empresa de saúde, numa subsidiária deles que é a Optum, que teve um ransomware. Eles tiveram um prejuízo, trouxe foram 4 teras de vazamento. Uau. E eles tiveram um prejuízo de 872 milhões de dólares. Em 12 meses, a estimativa é que chega a mais de 1 bilhão com vazamento. E eles foram ao mercado notificar que eles pagaram o resgate. Uau. Ou seja, eles tiveram um ransomware com extorsão, admitiram ao mercado que pagaram porque eles não conseguiriam recuperar em tempo hábil se não fizesse isso. Que coisa. Então, e é caso recente, então de 2, 3 meses. E foi amplamente. E o que era a Optum? Era uma subsidiária tecnológica da UHG que tinha hospitais, clínicas, plano de saúde, seguradora. Isso foi um impacto imenso. A gente tem aquela sensação, né, de que quando o crime cibernético é implementado, de que o objetivo é sempre, vamos chamar assim, grana, roubar um acesso. Né? Hoje em dia, quando a gente fala na área de saúde, você dimensiona minimamente o impacto financeiro, porque é impossível, né? Você monetizar tudo que foi perdido. Mas você coloca em risco uma coisa que o dinheiro não compra, vidas, né? Exatamente. Tá. E se a gente pegar um cenário de guerra, como grupos criminosos, Estado-nação, o setor de saúde é um setor atacado por eles. É mesmo? Já é uma realidade isso? Já é uma realidade. E a diferença é que o grupo criminoso que tem por intenção monetizar o ataque, ele vai negociar com você. O grupo que quer realmente fazer um ataque Estado-nação, ele não vai negociar. Então, ele vai explorar o máximo para te prejudicar mesmo. A interação com esses grupos são diferentes. Por isso que é importante você ter dentro da tua empresa uma equipe ou um parceiro que ele te ajuda a entender quem está te atacando. A parte de inteligência cibernética vai muito nisso. Tá bom, estou sofrendo ataque, mas qual que é a intenção do atacante? É um atacante que ele busca o lucro, que coisa. Ele vai querer fazer... Tem grupos... Já saiu algumas atualizações, né? Eles têm códigos de conduta. Então, alguns deles... É o crime organizado, é o cybercrime organizado. Exatamente. Eles tinham um código de conduta que setores críticos, como hospitais, eles atacam para extorquir, mas não para indisponibilizar. Entendi. Então, assim, não vai... vivo de onde vai vir o meu Tem objetivo. outros que não. Então você tem que entender qual que é aquele grupo que está te atacando. Então, no caso da UHG, foi o Black Cat. Então, professor Clóvis, deixa eu te falar uma coisa. Tinha aquela época que a gente fala que o crime só trocou a pólvora pelos com certeza, né? Quando tinha um sequestro do ônibus lá no Rio, então você chamava o especialista em negociação do gate e tal. O que você está dizendo é isso. Agora a gente tem que chamar um especialista para entender quem está me atacando, qual o perfil dele, se ele está a fim de destruir ou a fim de dinheiro. Exato. Tem uma outra realidade. É uma outra realidade. Vocês têm mais um slide ou a gente já põe o Ítalo na rodada aqui para aquecer com a gente aqui? Eu acho que é importante a gente colocar o Ítalo. Só queria fazer uma parte, né? Porque eu acho que tem 2 pontos, né? Eu acho que primeiro a gente nesse desenvolvimento desse trabalho, né, que a gente tá mostrando aqui, que é a questão de proteção do ambiente de saúde, a gente tem a parceria com a Clarity, né, que a gente desenvolve, como eu estava comentando, o Clinical SOC.
integrado, né? A solução Clarity, como ele comentou, o CrowdStrike é uma solução que nem sempre a gente vai conseguir colocar numa plataforma de saúde, mas a Clarity ela é especializada nisso. Então, por isso que a gente tem a parceria e o desenvolvimento desse trabalho em conjunto com a solução Medgate. Então, é importante a gente trazer esse ponto. Ítalo, então, bem-vindo à mesa aqui. Estava quietinho aí, mas ele é vice-presidente para a América Latina. Fala um pouquinho da empresa e um pouquinho desse contexto que a gente vai falar. Para fazer isso, eu vou só tomar a licença aqui de colocar o site da empresa aqui no ar, só para você poder apresentar a página. Me dá um segundo aqui, que eu vou sair aqui para a gente poder... Vamos aqui no... Pronto, estou aqui. Fala um pouquinho da Clarity para nós. Joia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, professor Clóvis, Marcelo, Rafael da Accenture, Wagner. Bom, somos grandes parceiros há muito tempo. Eu vou falar um pouquinho da Clarity, né? Como ela surgiu e como nós navegamos para a proteção de ambientes hospitalares, né? Clarity é uma empresa que ela nasceu dentro das Forças Armadas de Israel. Foi mesmo? Foi. É uma empresa que tem a sua origem israelense, em Tel Aviv. Ela foi criada para a proteção de infraestruturas críticas. Como o professor Clóvis estava falando de safety aqui na nossa conversa prévia, quando você pensa numa indústria, se alguém entrar, por exemplo, numa caldeira e aquela caldeira explodir, você tem safety porque você mata as pessoas que estão ali ao redor, né? Então, ou seja, a Clarity nasceu para esse tipo de proteção. Infraestrutura crítica, né? Proteger esses ambientes industriais, ambientes de transportation como aeroportos e por aí vai, que são ambientes muito críticos para a vida humana. Ela nasceu em 2015 como uma startup. Nós abrimos a operação dela aqui na América Latina em 2019, então ela já tem 5 anos de vida aqui. A gente tem grandes nomes usando a nossa tecnologia, fazendo proteção de infraestruturas críticas em alto mar, por exemplo, inclusive, né? Há 2 anos atrás, a Clarity ela entendeu o seguinte: olha, o mercado ele exige a proteção da indústria, mas você também tem que proteger o ser humano. Então ela começou a procurar uma outra tecnologia no mercado que já fizesse o que a Clarity fazia em indústria para o ambiente de healthcare, para o ambiente de hospitais, laboratórios e por aí vai. Então ela procurou uma outra empresa também israelense, chamada Medgate, que ela já tem 60%, 70% no mercado norte-americano de hospitais protegidos com essa tecnologia. E ela a Clarity comprou a Medgate e fez a fusão entre as empresas, né? Então hoje a Clarity ela protege de uma indústria até o ambiente, até o ser humano conectado num hospital. Nós estamos vendo aqui, eu estava tentando fazer a conexão, como tudo na vida, né? A gente demorou um pouquinho, mas você tem uma área industrial, tem uma área de healthcare, tem uma área de comercial e setor público também. Setor público. Os Estados Unidos é muito forte, porque, por exemplo, você tem você tem um túnel, você tem uma ponte, você tem uma série de equipamentos de automação que controla aquilo e é controlado pelo governo. Então você tem que proteger aquilo. Perfeito. Né? Você está num túnel ali, você tem o equipamento que bombeia a água para fora do túnel. Alguém invade aquilo, você pode matar as pessoas que estão ali dentro. Pois é. Então o governo americano ele preza muito pela segurança do setor público. Por isso que a gente tem uma área Homeland focada. Security que eles chamam, né? Exatamente. Então, a gente tem uma área, tem grupos de desenvolvimento de negócios focado nisso. Quando você vai para commercial, você pensa no Smart City. Eu preciso proteger uma cidade, eu preciso proteger os equipamentos conectados, os automóveis, você tem uma evolução muito grande disso. E aí você começa a ir para um ambiente de healthcare e um ambiente industrial, né? Então você tem toda essa gama de uma cobertura bastante abrangente, né? Sempre infraestrutura crítica. Bastante abrangente mesmo. Ô Clóvis, nós lá no ITA, você falando agora de segurança nacional, falando isso tudo, já está convidado, viu, para nos visitar lá, né? O professor Clóvis também faz seu roster lá e receber vocês. Visitar o laboratório, né, de bioengenharia. Também. Então, dá para falar de setor público, mas agora vamos voltar à conversa, estou falando de health, né? Exato. Então, aquele slide, vamos tentar aqui, diz que quem sabe faz ao vivo, eu não sei não, mas a gente vai tentando aqui. Esse segundo slide aqui, Wagner, você acha que o Ítalo poderia fazer um ping-pong em vocês dois aí? Claro, eu acho que assim, esse slide, né, toda a regulamentação, ela traduz uma ansiedade da sociedade, que merece ser endereçado, né, como no caso da LGPD aqui também.
Só o mercado de equipamentos hospitalares ele vai movimentar até 2027 mais de 60 bilhões de dólares. É muito dinheiro na mesa. Então, acho que isso é uma resposta que tem que ter cada vez mais das instituições da própria sociedade, como regulamentar isso, né? Exato. O que eu vejo nesse mercado é um movimento muito grande, comparando a indústria. Né? Há 5 anos atrás, o CISO, quando era um CISO de uma grande indústria, ele estava muito focado no corporativo. Ele não olhava para a planta industrial onde gerava o dinheiro para o business dele. Eu vejo esse movimento acontecendo agora nos hospitais. Né? Você tem CISOs super especializados e qualificados, e agora eles estão começando a entender o seguinte, olha, eu também, além de proteger o corporativo do hospital, eu preciso começar a proteger os equipamentos médicos hospitalares, porque o ser humano está conectado ali. Né? Claro. E o paciente está mudando, o perfil do paciente está mudando. Então, por exemplo, na Medgate, as pessoas só vão no hospital quando ela tem certeza que aquele hospital está protegido, porque ele sabe que no meio de uma cirurgia, se alguém entra naquele hospital e desliga a energia, desliga o ar-condicionado, desliga algum equipamento, né? Você fica exposto ali. Né? E o que acontece com as regulamentações, você vê isso muito forte nos Estados Unidos. O Brasil está caminhando lentamente e já entra no tema da Anvisa, né, que o Rafael comentou no início. Ou seja, você já vê, não é uma regulamentação em si ainda, mas é um direcionamento. Então, esses aqui são os princípios. Gap grande aqui, né? 2005, 2019, né? Sim. Como um tempão. Sim. E acho que é o tema, né? Porque a gente olha para a Anvisa, ela lançou princípios e práticas para dispositivos médicos. Mas é assim... até quando a gente olha para o ambiente industrial, os novos equipamentos do setor industrial, você vê eles saindo já também com uma preocupação no desenvolvimento seguro. Mas os dispositivos de saúde, efetivamente os mais novos, você tem já um movimento que é exatamente esse movimento da FDA de dizer, olha, você tem que fazer com segurança, mas tem o legado, né? Ninguém vai tirar um tomógrafo que comprou, gastou, né, investiu para aquele equipamento, mas que ele foi comprado em 2015 e continua operando, vai falar, deixa eu tirar esse tomógrafo fora, que eu preciso colocar um outro que tem segurança. Ô, Rafael, a não ser que houvesse uma regulamentação, sim, como aquela que obriga que um carro em alguns países tá de mais de 10 anos, ele tem que sair, não importa, a não ser que ele vai ser um carro para pessoas que colecionam, né, tá certo? Mas nesse caso, a regulamentação da LGPD, ela também tem alguma influência nisso? Tem força para fazer isso? A do LGPD não tem. A maioria das vezes a gente quando, né, usa... Mas ela influencia, é isso que eu quero saber mais. Que ela influencia que vocês... Porque vocês estão mexendo com... Todos os aparelhos, sim, vão ter dados de todo mundo, inclusive até de quem está no meio do processo, né? Sim. Rafa, acho que um ponto sobre a LGPD, o que é importante a gente também pensar, ela traz uma questão do dado pessoal e uma segregação com dado pessoal sensível. E plano de saúde, empresas de saúde, hospitais, tratam majoritariamente dado pessoal sensível, que é o que tem maior criticidade para a LGPD. Então, acaba, sim, crescendo a preocupação da segurança, porque os hospitais acabam sendo controladores desses dados sensíveis. A Anvisa ela é uma autorregulamentadora, né? Tem leis específicas para retenção de dados, principalmente prontuários médicos. Ela é um pouco mais específica para prontuário médico físico. Então tem uma data limite para quanto tempo. Mas a Pragma atuante nesse sentido, mas ainda precisa trazer atualizações na parte digital. Mas tem. E a LGPD vem com esse empoderamento da pessoa em exigir o controle e a segurança daqueles dados pessoais sensíveis. Claro, né? claro. Mas eu queria dizer também que é quem está no meio do processo, os médicos, as enfermeiras e etc. Porque os dados deles entram todos nessa mesma coisa, né? Tá certo? E muitas vezes pode estar pegando uma informação que seja insuficiente para manter a segurança, o safety, né? Para manter o safety. É nesse aspecto que eu queria ver. E esse é um ponto interessante, quando a gente volta no slide anterior, que aumentou o número de mortes relacionadas à perda de dados de pacientes ou uso incorreto. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu tenho 2 amigos que passaram por umas situações complexas. Uma a gente viu recente, na verdade, um amigo e outro uma recente notícia. Você viu, né? A gente viu a notícia de uma menina que sofreu um acidente e operaram a perna errada, botaram um monte de pino na perna errada. Né? O quanto isso pode ser oriundo de uma perda de dados ou uma troca de informação por um ataque cibernético. Segundo um amigo meu, né, até hoje está na Siemens nos Estados Unidos, né, trabalhou comigo na Quintec, no passado é um engenheiro, também trabalha com cyber em ambientes industriais.
E ele foi fazer a operação porque ele nasceu com 6 dedos no pé. E quando ele chegou na mesa de cirurgia, perguntou, aqui a pessoa que vai fazer uma cirurgia do rim, ele falou, não, o meu é tirar o dedo do pé. Então falou, corre porque o outro, né, já deve ter perdido o dedo, né? Então, assim, é a realidade que se a gente não controla a gestão da informação no hospital, ela é crucial para a vida. E isso que você falou de ter essas gerações de equipamentos legados dificulta mais ainda, né? Muito. E os novos dificulta pela complexidade de tanta coisa que eles oferecem, que as pessoas mal conhecem direito como operar, né? É impressionante, porque esse é o ponto. Quando a gente normalmente coloca a solução para rodar da Clarity, um dos elementos que traz, quando a gente começa a analisar o que tem quais são os riscos, são os equipamentos que trafegam dados de paciente sem estar criptografado na rede. Né? E aí tu pode até entrar no detalhe, mas a gente vê isso muito. Então, por exemplo, como é que você vai fazer para tratar isso? Porque o dado está ali trafegando na rede de forma clara, sem criptografia, pela questão do legado e tudo. E esse legado ele existe e é muito complexo você trocar esse legado, porque você imagina, você está falando de um sistema, você tem um tomógrafo que está conectado numa máquina Windows NT. Para você trocar uma máquina Windows NT no sistema corporativo é muito simples. Sim. Agora, num equipamento, num sistema médico, você tem que trocar essa máquina e você tem que recertificar esse conjunto no FDA. Então, isso custa alguns milhões desse investimento. Ô Ítalo, e outra, a gente tem que entender também que agora, nesse momento, nós estamos falando de Brasil. No Brasil, ninguém vai abrir mão de para lá esse tomógrafo, porque está chegando outro. Aqui a gente mal vive com a estrutura para viver o dia de hoje, né? Então isso que você está falando é extremamente crítico. Exato. Ou seja, além da gente ter equipamentos em plataformas de tecnologia diferenciadas, né? Que foram legados de sistemas antigos, você tem que atualizar, coisas são atualizáveis, outras não são atualizáveis. Exato. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu sei que pode parecer uma coisa meio esquisita, mas a gente ouve muito falar no nosso ambiente, né, que a próxima onda de, vamos chamá-lo, pode tsunami digital, né, de cyberataques viria pelo IoT, né, que é a inteligência da internet das coisas. No fundo, é um pouco, o hospital é um pouco a internet das coisas. A gente chama de IOMT, que que é o Medical Device. IOMD. Que é o Internet of Medical Devices, que é exatamente esse tema do contexto aqui de ataques, né, direcionados a esse ambiente. E eu vejo nisso também, tudo que vocês estão falando também, são oportunidades de negócios. Sim. Porque quando tem problema, alguém tem que oferecer solução. Às vezes, na emergência vai sair uma coisa muito tosca, mas alguém vai ter um vislumbre de oferecer um serviço que facilite você trabalhar com os legados. Na engenharia de software a gente faz muito isso, que é você colocar adaptadores. Você tem um software legado, você quer agora que ele converse melhor com alguém. Até hoje tem software de COBOL. Exato. Um dos profissionais mais bem valorizados é o de COBOL. De ter, né? Isso. E que você vai e coloca um adaptador aqui que ele agora conversa com esse software, né, tá certo? E aí ele conversa passa por um nível, tem criptografia agora, tem não sei o quê. Isso aqui tem uma proteção física, uma proteção diferente, mas daqui entra no mesmo jogo. Então eu vejo isso como uma oportunidade também, para a Clarity e para todos a Accenture, os dois são... Clóvis, completo. A gente está falando que as oportunidades que tanto a Accenture quanto a Clarity vão ter por causa desses legados. Sim. E o que eu queria saber é o que o IA também pode ajudar nisso, porque você simplesmente fazer as pontes pode ter uma variedade imensa de diferenças. E a IA também pode ajudar. O que vocês têm a dizer? Eu vou trazer uma visão, então, assim, como é que a gente está olhando para a solução como um todo desse problema, né? Então, o primeiro passo, a gente normalmente na jornada começa com a implementação da solução Clarity para trazer visibilidade. Então, normalmente o CISO, né, da empresa do setor de saúde, ele não conhece o que tem dentro do ambiente de engenharia clínica, dentro dos equipamentos médicos. Então, a gente implementa a solução
ele começa a trazer visibilidade dos dispositivos, as idades dos dispositivos, qual é a característica daquele... Mapeia tudo. E traz as vulnerabilidades. Na sequência, a gente conecta em duas frentes. Uma frente que é conectar essa solução ao nosso ambiente de monitoração de segurança. E aí a solução de monitoração de segurança começa a trazer inteligência de os ataques que estão acontecendo, o que a gente já precisa de fechar, as torneiras que a gente precisa fechar. Exato. Aquelas de maior prioridade ou a intensidade do ataque seja mais grave, né? Mas já aparece, então, por exemplo, às vezes a gente bota para rodar, tem um Xbox rodando dentro da rede. Ou você tem um médico ou um enfermeiro que ligou o celular na rede dos dispositivos médicos, em vez de usar... Estou dando exemplos aqui que... Ou simplesmente, que acontece muito também, um terceiro, que existe muitos terceiros fabricantes acessam remotamente esse ambiente. Então, ele está usando protocolos inseguros, mecanismos inseguros de acesso. Então, assim, a gente vai cortando ali os primeiros passos para proteger o ambiente. E monitorando, começa a monitorar a segurança. Logo, na segunda frente, é como é que eu começo a tratar o problema. E esse é mais complexo. Por quê? Porque você começa a olhar para o ambiente de legado e você fala, olha, eu vou ter que ir lá na GE e falar, GE, tem um tomógrafo seu aqui, eu preciso que você atualize. Se você tem suporte, você tem garantia daquele produto, pode ser que você consiga uma atualização. Começa a depender de terceiros. Aí você começa a depender dos fornecedores e aí você começa a pensar em estratégias diferentes, segmentação de rede, soluções de proteção, até... em alguns casos muito críticos, de isolar realmente aquele ambiente, porque... E isso eu estou falando dos dispositivos médicos, mas o Ítalo comentou de um ponto, por exemplo, sistema de água gelada do ar-condicionado, sistema de elevador, sistema de controle de acesso do hospital, isso tudo entra no contexto de proteção. E aí, respondendo à pergunta do Dr. Clóvis sobre a questão do GenAI, o que a gente tem feito? A Accenture desenvolveu uma plataforma de SOC, de monitoração de segurança hoje, que é o nosso, a gente chama de MXDR, é uma plataforma com o Google, que usa a plataforma de GenAI do Google para fazer aceleração na detecção de ataques e na resposta a incidentes. Então, hoje a gente já tem isso implementado na nossa plataforma e a gente tem evoluído cada vez mais no uso de GenAI, de como que a gente acelera a resposta a incidentes e aprendizados. Ô Wagner, eu queria puxar o Wagner para a conversa. A gente tem no mundo, né, em qualquer situação, as melhores práticas e as piores práticas. Fala um pouquinho das piores aí, que você tem visto aí, alguns problemas. Legal. Inclusive, eu quero trazer para a conversa um ponto que o professor Clóvis colocou do corpo clínico e também um ponto que você trouxe, Rafa, de alguns fornecedores, porque assim como no setor financeiro, uma tendência de ameaça que acontece na saúde é a cadeia de suprimentos. Então, muitas vezes eu foco na segurança da minha empresa, mas aqueles terceiros que eu dependo, não somente para dispositivos, mas pode ser coisa mais simples, para divulgação de exames, para processo de glosa de pedidos médicos, de pagamentos de honorários, então tudo isso cria uma superfície de ataque muito maior. E aí, como hospital, como um Einstein, uma OHG, grandes hospitais de renome, estão ajudando aqueles parceiros menores que têm uma dependência, porque você sabe, muitas vezes eu não consigo trocar, eu tenho um fornecedor que não me atende ao requisito, eu não posso pegar outro, eu vou ter que ajudar ele a chegar ao próximo que eu preciso, né? Então esse é um ponto que tem bastante coisa para falar. Outra coisa que eu tive a oportunidade de assistir, o Renato Marinho, que veio aqui com vocês, falando de GenAI, mas do lado criminoso, que é como os phishings vêm crescendo com o uso de inteligência cibernética e a maior parte dos ataques no setor de saúde acontecem com o phishing. Então é a primeira porta de entrada e vem sendo, porque sempre que você recebe um e-mail com um link que traz a necessidade, uma urgência de você clicar para ver um exame, alguma coisa, você acaba caindo. Então é muito... É a engenharia social do pior face possível imaginável. Exatamente. Pega pelo ponto, né, da sua vida, né, da essência de curar uma dor sua, né? E aí um outro ponto que é extremamente importante é a conscientização dos médicos, do corpo clínico, das pessoas que trabalham com saúde sobre os riscos cibernéticos, que muitas vezes eles não entendem. Porque, por exemplo, a gente fala muito de equipamento, mas credencial é ouro para criminosos.
E muitas vezes o médico, ele quer chegar já na mesa de operação, no hospital para fazer uma operação, ele não quer ter que colocar um token, ter uma grande senha complexa, ele acaba usando uma senha menor, a conta não pode ser bloqueada, às vezes ele faz uma operação a cada ano naquele hospital e o hospital não pode bloquear aquela conta porque vai perder 15 minutos para desbloquear. Quanta variável complexa. Então é muita coisa no setor de saúde. E aí vem então, Clóvis, professor, me fala uma coisa aí. Eu acho que, antes da gente voltar para o Ítalo agora e entender um pouco mais, educação é 100%, né? Sem educação a gente não chega a lugar não. Seja no mundo comercial, né? Mas agora, falando especificamente de cyber health, e educar um médico, acho que é mais difícil do que a gente educar uma criança, porque o médico ele já parte de um padrão de conhecimento que ele acha que já está... né? É o tipo de barreira que é o ego, né? O ego, pode ser. O ego é muito difícil de você resolver, e é isso que vocês estão falando que é o que mais aparece, né? Tá certo? Eu queria agora um outro tipo de problema que a gente tem desconfianças, por exemplo, com a urna eletrônica, porque, no fundo, você desconfia de ataques internos da urna. Quem faz tudo é lá no TSE. Não estou dizendo que ocorra alguma coisa, mas é a desconfiança, né? No caso de vocês, aqui a gente teria no TSE desvio de votos, alguém pode ser eleito ou deixar de ser eleito por causa disso. Mas no caso de vocês é muito mais sério, porque o ataque interno pode acabar com vidas, né? Você entendeu? Então, eu queria saber se vocês têm alguma informação ou estão tratando de alguma forma essa questão do ataque interno. Se não estão, se estão programando alguma coisa para isso. Você quer puxar essa? Uma coisa que é importante aí, eu vou até colocar para você, é o número de insiders, né? Insiders é o que a gente chama, são pessoas internas à companhia, e aí podem ser funcionários ou terceiros, uma cadeia de suprimentos atacando, que por algum motivo vão contribuir de alguma forma para um atacante conseguir acesso a alguma informação privilegiada lá dentro. E o crime cibernético, ele paga mesmo. Se a dúvida é assim, será que você vai receber seu dinheiro certinho, você tem empresas que publicam um catálogo de quanto que você vai receber por tipo de informação vazada, você fornece o seu Olerite, ele paga de 10 a 15 vezes, dependendo da informação. E é assim, paga mesmo. Tá? Igual o resgate crime organizado mesmo, né? Igual o resgate de ransomware. Ele vai pagar, ele vai me dar a chave? Vai. Isso é fato. Ele vai, porque senão ele perde a confiabilidade e ele precisa ser confiável nisso. Ele ganha dinheiro com isso, né? Então essa questão do insider, ela é uma das tendências, junto com a parte de riscos na cadeia de suprimentos, vem a parte de insiders. A gente sabe o quanto está economicamente difícil nossa região atualmente, e um dinheiro desse para uma pessoa que está precisando de uma forma teoricamente tão fácil, com um pendrive, um arquivo TXT, eu ganho tudo isso. Ganha. Uau, então isso tem crescido bastante. Monetiza mesmo, né? O Ítalo, deixa eu aproveitar aqui a deixa agora. Já que nós estamos falando sempre de health, a gente tem que levar em consideração, a Clarity é uma empresa multinacional, está em vários países e tal, mas falando de Brasil, qual a avaliação que você faz? América Latina, nós estamos mais expostos, menos expostos? Nós estamos bem expostos. Bastante. Principalmente porque não existe uma regulamentação. E agora que a gente vê um movimento do mercado trabalhando na proteção desse outro lado, não do corporativo do hospital, que eu acho que está todo mundo muito bem. Governança e gestão, ok. Perfeito. Agora, quando você vai olhar os equipamentos médicos hospitalares, você tem um gap muito grande, é um gap real. A gente real. entra num deserto. Então. Eu vou dar um exemplo. Quando você pega um hospital, você está falando de elevadores, escadas rolantes, energia, iluminação, ar-condicionado, equipamentos médicos, equipamentos de TI. Sem elevador, a gente não pensa, mas você não leva um cara para uma mesa de cirurgia. Exatamente. Sem energia, o hospital para. Sem o tratamento da água após uma cirurgia, ela não pode voltar para a sociedade. Você tem todo o SG ali em cima disso. Então, quando você pensa um hospital, nós chamamos isso de Health Delivery Organization. Você tem que olhar o hospital como um todo. Como é que eu protejo todos esses pilares do hospital? Vivo, né? Ambiente vivo. Existe um hospital no Brasil que ele tem mais de 60 mil dispositivos conectados. Uau. Ele tem uma média de 8 mil dispositivos diferentes por dia conectados. Você imagina como você faz a gestão disso? Como é que você pega
Como é que você vai garantir 8 mil novas pessoas ali todo dia? Porque é um shopping aquele hospital, um insider ali plugando o cabinho de rede tentando atacar. É muito complexo isso, né? Quando você fala de IoT, IoMT, há 20 anos atrás, quando eu trabalhava na indústria de petróleo, para você desenvolver um Arduino, você gastava, ou um dispositivo, você gastava $8 mil. Hoje em dia você paga centavos de dólar para você desenvolver um software em cima de IoT para trazer benefício para o negócio. Exato. Então, o Gartner fala isso, né? Você tem milhões de novos dispositivos de IoT todo ano, então se proteger tudo isso é muito complexo, né? Então você tem todo esse desafio, como é que você protege um insider, como é que você protege uma infraestrutura crítica que está ali, né? Então a gente dá essa visão completa do que acontece nesse ambiente, nesse Health Delivery Organization. E não só isso, a cascata de conexão. Quando é que você pega um laboratório que está conectado no hospital? Já aconteceu do ataque vir por um laboratório em um hospital. Porque o laboratório está conectado no hospital para você mandar os exames e o negócio acontecer. É a cadeia produtiva. Então você começa a ver um movimento dos hospitais exigindo que a cadeia produtiva se proteja. Isso já acontece na indústria. Você pega uma empresa de automóveis, ela já exige que, por exemplo, quem faz o pneu tem que estar com a mesma proteção, porque senão ela não entrega o carro. O hospital é a mesma coisa, ele tem evoluído para isso. Então a gente vê esse movimento grande no mercado. Então, vamos lá, pegando aqui. Se a gente estivesse falando de... pus aqui o site da Claro, se a gente estivesse falando de oportunidades, desafios, ameaças, como é que a gente poderia falar? Oportunidades. O que a gente tem de oportunidade na mesa? O que a gente tem de desafio, que a gente melhora? Porque a ameaça é aquele negócio, né? O desafio está posto. Se você não tratar ele, ele vira uma ameaça. Se você tratar ele, pode virar uma oportunidade. Sim. Oportunidade, desafio e ameaça. Como é que você vê esse ambiente? Bom, eu acho que a primeira oportunidade é que, como o próprio Ítalo comentou, né, é de realmente implementar a proteção na área onde estão os dispositivos médicos, na parte industrial, vamos dizer assim, da saúde. Já começar nos novos projetos, já nascer protegido e acelerar a implementação nos existentes. Fazer padrões, porque aí está na ameaça, o risco já existe, né? Então, cada um já está sentado numa cadeira em que o risco ele já existe. Então você tem um trabalho que eu, até fazendo um coach no passado, que não é de OPEX, é uma oportunidade de investimento. Falando na questão, no meu trabalho que eu estou fazendo agora numa pós que eu estou fazendo de finanças, é como é que o risco influencia na DRE de valor de uma empresa. Então esse é um custo que está no DRE ali do risco, que é uma oportunidade para a empresa trazer um serviço melhor para a sociedade, né? Porque ela tem que reduzir esse risco, né? O desafio natural, a minha visão, é o contexto de realmente implementar. Não é uma mola muito fácil, por todos os pontos que a gente já falou. A cadência, como o professor Clóvis comentou, de pessoas qualificadas, de você ter uma capacitação de implementar, você ter gente para fazer esse tipo de trabalho. Você imagina, você tem uma rede de hospital que tem 70, 80 hospitais. Como é que você implementa isso, né, esse programa em 80 hospitais? Você tem que ter recursos, você tem um movimento de cultura, você tem muitas ações em paralelo. Então, é um desafio que está inerente a esse movimento. A normatizar melhor estaria no desafio também, dentro da coluna desafio? Eu vejo como uma oportunidade para o governo, né? Para o governo começar a trabalhar mais forte esse tema, né? E o último ponto, eu vou fazer a mesma pergunta para os três. E o último, professor Clóvis, o último da ameaça. Vamos falar agora, não é falar oportunidade, desafio e ameaça. A ameaça é o que o nosso amigo que Wagner trouxe, então, Wagner, né? Que é assim, o criminoso ganha mais dinheiro hoje com quem protege. Uau. Então, o mercado de crime cibernético ele é maior do que o mercado de cyber hoje. Então, você ganha mais dinheiro do lado, né, do crime do que na proteção. Então, essa, na minha visão, é a ameaça. Enquanto essa percepção, o quanto o CISO não consegue trazer essa percepção de risco para o negócio, que pegue o board, o CEO e mostre, olha, está aqui, você precisa... A ameaça está ali. A ameaça está ali existindo e você a qualquer momento pode passar por um incidente se você não estiver preparado para responder. Perfeito. Sim. A mesma pergunta para você. Não, perfeito. Por mais desafios da ameaça. Legal. Falando da ameaça, acho que tem um ponto interessante e é um caso que eu observei, eu tive a oportunidade de vivenciar numa empresa de saúde que sofreu um ransomware. E a pergunta do CEO é assim, cara, por que eu fui atacado? Tem uma mística que alguém foi e olhou para você e vou mirar nesse cara, pode existir. Mas na verdade foi porque o cara fez uma varredura
pipocou vulnerabilidade, alguém falou assim, eu vou explorar isso daqui. E viu que dava para tirar dinheiro. Foi isso, foi dinheiro. Bateu em cima da fraqueza. É um cílio cortado do pugilista. Bateu ali, abriu a bolinha que eu vou bater. O cara chegou no semáforo para te assaltar, assaltou quem tava com o vidro aberto. É mais ou menos isso. Perfeito. Não tem nada muito místico, sabe? Então, o quanto eu tô, assim, eu vou ser atacado? Vai. Se você tiver mais vulnerável que o teu parceiro do lado, o criminoso, como o Rafa falou, vai pelo mais fácil. Perfeito. Então, eu acho que essa é uma grande ameaça. Oportunidade, até compartilhando um outro caso que eu vivenciei, de um projeto que iniciou com acesso, um levantamento de maturidade para LGPD, que depois foi de 3 meses, virou 1 ano para criar normativas, controles, tinha uma parte legal muito próxima, mas a hora que o problema surgiu foi a hora que fui para a TI, porque criou uma série de normativas, tem que criptografar o dado em repouso, que é uma coisa que a gente escuta muito, ou tem que criptografar o dado em trânsito, tem que colocar, mas a hora que você pega um RP de um hospital, de um conjunto de hospitais, ou de uma empresa de plano de saúde, que é uma série de acomodações de vários sistemas que não se conversavam, coloquei uma estrutura SOAP em cima, se conversar. A hora que eu crio esse RP, eu falo assim, como que eu vou criptografar a base de imagens de análises clínicas? Cada imagem tem 3, 4, 5 gigas. Como que eu faço isso? Eu vou quintuplicar. Onde que eu vou armazenar tudo isso? Outra coisa, se eu colocar ele armazenado, e quanto tempo eu vou levar para descriptografar e consultar aquele negócio? Então, a dificuldade pega preço a hora que eu chego na TI. A TI que está do outro lado, como você colocou, não a TI corporativa, mas a TI da infraestrutura de saúde. Então, isso acaba criando uma oportunidade do CISO ter que conversar uma nova linguagem, fazer a tradução entre esses vários interlocutores e criar, e casos tem, né? Casos a gente tem muito, isso é outro ponto importante também. Ítalo, então queria pedir para você a mesma análise, oportunidade, desafio e ameaça, visto agora por um especialista e por uma empresa que é líder nesse segmento. Perfeito. O mercado está mudando. Os hospitais estão se transformando digitalmente. Então, o paciente do futuro, ele não vai ficar mais no hospital. Paciente do futuro. Ele vai para casa. Né? O quarto de hospital dele vai ser na residência dele. Então, se já está difícil proteger um hospital, você imagina no futuro que você vai estender o hospital para a residência do paciente. Então, nós estamos falando que o IoT, agora na área de saúde, vai para dentro de casa. Vai para do paciente. Do paciente. Exatamente. Porque Paciente é o negócio... do futuro, essa paciente palavra. do futuro, Olha exatamente. E esse paciente do futuro, ele vai exigir dos hospitais. Espera aí, você está conectado na minha casa, você tem um dispositivo que você está monitorando, eu estou com um respirador que está conectado, você está protegendo esse respirador, porque se alguém entrar nesse respirador e parar o respirador, acabou. Acabou, né? Então, a oportunidade é que o mercado está se transformando. O desafio é que o CISO, ele tem que fazer o agora, porque senão ele não vai conseguir fazer o amanhã, que é o paciente do futuro. E você tem uma série de riscos, que são os pacientes começando a exigir mais a garantia do hospital em relação à segurança. A primeira vez que eu vejo um cara falar, a gente faz sempre essa pergunta, oportunidade, desafio e ameaça numa única vertente, ele falou os 3, porque você falou de oportunidade, falou desafio e ameaça na mesma coisa, né? É isso aí. Parece que são 3 coisas, mas elas desembocam num ponto só. Clóvis, a gente já está finalizando, eu queria dizer para vocês que eu vou passar aqui para não perder nosso chat aqui, né? Vamos lá. SSD 2024, 6 de novembro de 2024, Novo Hotel SP Center Norte, é o evento do ITA de Segurança Digital. Você que está nos assistindo já é nosso convidado, são vagas limitadas, mas é um evento bacana, né, Clóvis? Que desde 1999 existe, sendo que nos 2 últimos anos ele passou até chamado de digital para abranger todo o segmento, todo o mercado. Cibersegurança não é mais um assunto para especialistas, técnicos, né? Como a gente viu aqui agora, nós estamos falando de medicina, estamos falando a primeira vez que eu ouço falar paciente do futuro, não vou mais esquecer disso. Clóvis, a mensagem final que você deixa aí para o nosso ouvinte? Eu agradeço a presença de vocês, foi muito estimulante. Vocês falaram coisas que a gente vai precisar, né, dar uma continuidade, tá certo? Uma coisa importante que a gente, trabalhando, a gente mudou de informação para digital, é porque, como a digital abrange tudo, segurança abrange tudo, privacidade abrange tudo, anonimato abrange tudo, né, tá certo? Cada uma coisa no seu local, né, tá certo? E o grande problema que vocês tornaram aqui bem claro,
bem claro, Ti, né? que foi o problema dos legados que vocês, mais do que em outros tipos de indústria, precisam resolver. Então, tem oportunidades aí, né, grandes para vocês trabalharem, tanto de pesquisa científica quanto de coisas práticas para serem realizadas. E esse é o nosso evento. O nosso evento, né, é exatamente trazer para os profissionais de segurança dos diversos locais, né, até inclusive nos cuidados de saúde, né, tá certo? Que é muito importante, informações adequadas, e também almejamos em algum momento a gente conseguir estender isso para o público em geral também, tá certo? Porque a ideia é ter palestras que sejam para gestores e para pessoas que estejam interessadas em segurança de uma maneira geral. Obrigado aí, professor. Ítalo Calvano, vice-presidente da Clarot Latinoamérica, muitíssimo obrigado. Wagner Florindo, executivo, gerente sênior da Accenture, muitíssimo obrigado. Rafael Pereira, diretor da Accenture. Rafael, muitíssimo obrigado. Só gente destacando aqui, só gente magrinha e bonita aqui, depois vocês vão entender por quê. A gente fica aqui com a expectativa. Vou jogar a bucha aqui, depois vocês resolvem aí, de encontrar vocês lá no SSD 2024. Muito obrigado e espero que vocês voltem, tá? Curte, compartilha e participa. 6 de novembro de 2024, Novo Hotel SP Center Norte. A gente espera por você se você está interessado em cibersegurança, tecnologia e inovação. Valeu, até a próxima.